Unidade Móvel Menina FM. Tá na hora de a gente falar de unidade móvel. Com agosto branco, tabagismo é o principal fator de risco para a doença. Com certeza, principalmente agora nessa época de coronavírus, a situação fica mais complicada e a saúde fica mais delicada também. Quem tem mais os detalhes, Gerson Felipe. Estamos de volta com mais informações aqui da Unidade Móvel e a gente está entrando num mês, né, o mês de agosto, o Agosto Branco, que tem justamente como objetivo conscientizar, alertar a população sobre os riscos do câncer de pulmão. E sabe que eu estava conversando com a doutora Graziele Felipe, quase minha xará, só que eu sou Felipe com um I no final e ela é Felipe. E ela estava comentando que um dos principais agravantes para a situação do câncer de pulmão é o tabagismo, né? Infelizmente, o tabagismo é um fator de risco para esse tipo de doença e é importante, então, que as pessoas tenham consciência sobre isso. Não é mesmo, doutora Graziele? Questão complicada, né? Do tabagismo, inclusive 80% das mortes por câncer de pulmão são provocadas pelo tabagismo. Gerson, muito obrigada pela oportunidade de conversar e são atitudes muito importantes, né? Sempre que a gente trabalha acerca da prevenção, a gente tem a oportunidade de salvar uma vida. Então, vocês estão divulgando isso, estão salvando vidas. Parabéns. Com certeza você está certo. A principal causa de mortalidade por câncer na população masculina hoje no Brasil é justamente o câncer de pulmão. Ele não é o que mais acontece, mas ele, sem sombra de dúvida, é o que mais leva as pessoas à perda de suas vidas por câncer na população masculina. Na população feminina é a segunda causa mais importante de morte por câncer. Então, realmente, esse momento do Agosto Branco, que tem o objetivo de estimular a prática da prevenção, ela visa conscientizar a população de o que a gente pode fazer para tentar aumentar a chance dos pacientes ficarem curados. E isso vai acontecer através de duas maneiras. A mais importante delas é a interrupção do tabagismo. O tabagismo é responsável por mais de 80% das mortes por câncer de pulmão no nosso país. Apenas 20%, um pouquinho menos até, são associadas a câncer de pulmão por outras causas. Então, se a gente conseguisse interromper o hábito do tabagismo, ativo ou passivo, nós conseguiríamos salvar milhões de vidas. E é disso que se trata essa campanha. Avisar as pessoas que o cigarro efetivamente mata, então é um hábito que a gente precisa abandonar, e conscientizar as pessoas acerca disso. E sem sombra de dúvida tentar buscar dentro dessa população de alto risco uma prática de screening, uma prática de prevenção. Existe hoje indicação, Gerson, de a gente realizar tomografia de tórax nesses pacientes de alto risco. Então, os pacientes que fumam, principalmente os que fumaram mais de 30 anos, ou que fumaram menos tempo, mas muitas carteiras por dia, mais de uma, duas, três, esses pacientes eles têm uma indicação formal de serem submetidos a uma tomografia de tórax, que vai iniciar numa avaliação, uma tomografia única. O médico vai avaliar essa tomografia e vai determinar em quanto tempo essa tomografia precisa ser repetida de acordo com os achados da imagem. E isso é o resultado de um estudo internacional que foi feito, que provou que quando a gente faz o diagnóstico da doença com menos de 2 centímetros, a gente consegue mesmo salvar os pacientes. E esses pacientes que fazem um diagnóstico numa fase precoce, eles fazem um tratamento cirúrgico isolado, não precisam fazer nem quimioterapia, nem radioterapia, e mesmo assim vão ser curados. Então dá pra gente dizer, doutora, que existe sim uma forma, não podemos dizer assim de se prevenir, mas de se precaver contra a chegada do câncer de pulmão. Principalmente para quem é tabagista, né, quem fuma, é indicado que faça esse exame com uma certa frequência. Sim, esse exame ele tem que ser feito numa avaliação inicial e ele vai ser repetido de acordo com os achados. Ele pode ser repetido em 6 meses, 1 ano ou até 2 anos e meio, dependendo daquilo que você consegue avaliar na tomografia de acordo com o exame que é feito nessa primeira vez. E é importante também, além desse screening, uma coisa é a prevenção, né, Gerson? Para prevenir, a gente tem que interromper o hábito, né? Então, o que eu preciso fazer? Remover as causas de câncer de pulmão, que são causas associadas ao cigarro, em mais de 80% dos casos,
causas associadas às vezes a questões ocupacionais, né? A exposição ao asbesto, sílica, o pessoal que trabalhava em minas de carvão tinha uma chance maior de desenvolver câncer de pulmão, então fatores ocupacionais devem ser corrigidos, e identificar também os fatores genéticos. Mas isso é um caso muito mais raro, cerca de 2% dos tumores. O que a gente tem que trabalhar além da prevenção é a prevenção secundária, que a gente chama quando a gente consegue prevenir o dano. Se a gente não consegue prevenir a doença, podemos prevenir o dano que a doença causa. E aí entra a tomografia. A tomografia, ela vai fazer o diagnóstico precoce buscando a cura. Mas também a gente tem que trabalhar a questão da realidade, né? Porque a menor parte dos nossos pacientes que tem condição de praticar essa tomografia. Eu até convido o sistema de saúde público do município a tentar buscar, além do serviço de prevenção do tabagismo, indicar, treinar os profissionais da área de saúde da região de tratamento ambulatorial, né? Que a gente pode começar um programa para tentar praticar essa tomografia de screening, quantas pessoas nós podemos salvar. E acrescentar isso no planejamento de saúde pública, porque isso, se você salva a vida, você salva pessoas economicamente ativas e você ainda consegue diminuir o custo de tratamento, né? Sem contar o mérito real de salvar uma vida humana. E a gente também pode prevenir o dano de uma doença avançada se a população se conscientiza da necessidade de avaliar sintomas. O que a gente está vivendo hoje no momento do Covid? As pessoas não querem mais ir no médico. Elas têm medo de ir no médico, têm medo de ir no consultório, têm medo de ir no posto, têm medo de ir no hospital. Então nós estamos percebendo um aumento significativo de morte por outras causas. É óbvio que a precaução do Covid ela é essencial, principalmente na população de alto risco. Mas um paciente que tem dor torácica, ele pode continuar infartando. Então esse paciente precisa de assistência médica. E o paciente que tem tosse, falta de ar, essa tosse pode ter catarro ou não, ela pode apresentar sangue ou não, uma falta de ar persistente, crescente, uma dor significativa na região do tórax, perda de peso, emagrecimento inexplicado. Esses pacientes, eles podem sim estar desenvolvendo câncer de pulmão. O câncer de pulmão ele tem uma particularidade interessante, Gerson, que ele evolui com sintomas atípicos. Por exemplo, o paciente está com febre faz 3 meses, o paciente tem uma lesão de pele estranha no corpo faz 1 ano. Então, todos esses sintomas que se prolongam, e no consultório eu digo que qualquer paciente que tem sintoma mais de 2 semanas merece investigação. Quando você investiga, faz o diagnóstico numa fase mais precoce, né? E aí, com certeza, o dano sempre será menor. Importante destacar que alguns sintomas que foram ditos pela doutora Graziele Felipe, alguns desses sintomas se assemelham aos sintomas do coronavírus, como, por exemplo, a tosse, a questão da febre, a falta de ar e também o aperto no peito. Então, como a gente vai saber se esse sintoma ele é do coronavírus ou pode vir a ser um câncer? Se os sintomas persistirem por mais de 3 semanas, aí sim pode ser uma preocupação a mais para procurar um médico oncologista e fazer um preventivo em relação à possibilidade de um câncer de pulmão. Com as informações da Unidade Móvel, falou o repórter Gerson Felipe para a Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir.